Estamos começando o nosso 8º dia da jornada Plenitude. Isso mesmo, 8º dia. Sejam todas bem-vindas. Vamos seguir essa jornada, mesmo que você talvez não consiga assistir aqui comigo ao vivo, fica gravado no Instagram, @terapeuta_Renata Viale, ou no YouTube, @Renata Viale. Você pode então acessar e acompanhar, às vezes, as aulas que você deixou passar e não pôde acompanhar. A aula não deixa de ser uma aula, né? Quem está fazendo, quem está acompanhando, realmente está sentindo que essa jornada não é uma jornada que vai fazer você perder tempo. Não é uma jornada que vai te fazer perder tempo. Pelo contrário, o tempo que você dedicar a assistir, com certeza vai fazer com que você tenha ganhos. E eu já estou tendo depoimentos maravilhosos de mulheres que estão acompanhando e percebendo já no seu dia a dia grandes transformações, grandes insights, grandes coisas têm acontecido. Sabe por quê? Porque a jornada Plenitude, ela é feita por 40 dias. É lógico que 40 dias não vão determinar o futuro e a mudança completa da sua vida. Por quê? Porque quem já passou no primeiro, no segundo, no terceiro dia em diante, percebe que a nossa transformação, ela é dia após dia. O processo acontece até o dia que a gente morre. A gente não para de viver o processo de transformação. Por quê? Porque sempre a gente precisa melhorar. Sempre a gente precisa colocar no coração novos insights, arrumar, realinhar a rota. E essa jornada, esse convite à transformação é algo que veio lá do céu. Não é sobre a Camila, não é sobre a Renata, é sobre Deus. É sobre a palavra dele. É a palavra dele que vem movendo e transformando corações. E claro que a gente sempre traz aqui uma história, um insight, uma ideia, mas é junto com o Espírito Santo, é junto com a palavra de Deus, é junto com você colocando a sua responsabilidade em viver essa jornada, em viver essa transformação. É você dizendo assim: eu vou mudar, eu vou fazer essa jornada porque eu tenho certeza que eu vou ter resultado. E eu sei que você entende que a sua vida não pode mais continuar como está. E você merece viver a plenitude que Deus tem para você. Só que você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é o que a gente está conversando aqui nessa jornada de 40 dias. Vamos ver o que hoje você precisa fazer. Qual é a sua parte no dia de hoje? Me conta, vamos lá? Separado aqui uma palavra, o título é A Identidade e a Chave de Acesso. Aí eu escrevi para você, né? A chave de acesso. Que chave é essa, Renata? A identidade, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Só que eu quero colocar aqui o nosso verso bíblico de hoje. Está em Tiago 1, 23 a 24. Tiago, capítulo 1, do versículo 23 a 24. Anote aí no seu caderno. Você precisa ter um caderno para anotar tudo que você vai recebendo lá do céu, tudo que você vai recebendo de insights para mudar o seu coração, mudar a sua mente, mudar o seu estilo de vida. Vai anotando e anota aí para você ler com calma em casa. Tiago 1. Olha lá, vamos ler esse pedaço. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. É como se você olhasse no espelho e logo você sai da frente do espelho e já se esquece de como você era. Olha o insight que a gente vai trazer hoje para você.
Que palavra é essa? É aquela que está convidando você à mudança. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes, talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus, mas você não tenha se colocado como cumpridora dessa palavra. E Deus pede que você se porte como filha dele. Se você acompanhou a live de ontem, nós falamos sobre como é a postura de uma mulher que se porta como filha de Deus e não como uma criatura de Deus. Existe diferença entre a mulher que se porta como filha e aquela que simplesmente é criada por Deus. Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Deus, como o Salvador da nossa vida, a gente então tem que colocar a nossa vida num outro patamar de postura. E hoje eu quero falar aqui com você sobre uma questão que você já deve ter visto: autossabotagem. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra grande. E a Camila coloca aqui para nós sobre autossabotagem. Olha, eu vou dar um exemplo para você de autossabotagem, muito curioso. Então, eu vou falar da minha história aqui para você. Como a gente colocou aí no título da live, as chaves de acesso. Pega a chave, porque eu tô com uma chave na mão para lembrar você que você vai pegar essa chave hoje e vai destravar portas dentro do seu coração que precisam ser destravadas. Olha só a história que eu vou contar para você sobre identidade. Eu, por muitos e muitos anos, por não saber a minha real identidade, Renata, eu vivia uma realidade que não era verdadeira. Por quê? Porque eu, quando pequena, vivenciei muitas situações dentro do meu lar de dificuldade financeira. Então, eu cresci num ambiente de muita luta, de muita batalha mesmo pelo sustento, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai. E por eu ter crescido nesse ambiente onde existia muita luta pela parte financeira, para que a escassez não fizesse parte, eu tinha muito dentro do meu coração a parte de economizar. Então eu cresci e minha identidade deturpada foi se estabelecendo como uma mulher que precisava ser sempre muito econômica. Porque eu cresci nessa realidade e que muitas vezes nem era a realidade, mas como foi internalizado desde pequena, aquilo foi fazendo parte da minha identidade. Então, quando eu me tornei adulta, o que tinha dentro de mim? Dentro de mim existia o quê? Uma Renata escassa. Uma Renata extremamente econômica. Não vou dizer extremamente, não era tão assim, mas muito econômica. Diferente da minha realidade financeira, porque quando eu me tornei adulta, graças a Deus, com muita batalha, os meus pais conseguiram me proporcionar, um curso superior. Eu pude trabalhar, trabalhei e financeiramente havia provisão, Casei, meu marido sempre foi provedor, mas na minha mente de criança, lá da infância, ficou registrado que eu precisava economizar. Apesar de meus pais nunca terem falado isso pra mim, eles nunca falaram, você não economize, Não, nunca eles falaram, porque eles sempre tentaram passar pra nós, uma situação financeira equilibrada, mas eu inconscientemente achava que iria acabar, que iria faltar. Então, dentro da Renata, com a identidade deturpada, a Renata adulta se tornou uma Renata escassa, sempre com o medo de que iria faltar,
sempre economizando. E se eu não tivesse passado pela jornada de transformação do meu coração, da minha mente, eu teria e continuaria sendo a mesma Renata. Mas como eu peguei a chave que um dia liberaram para mim, até o marido da Camila foi um dos que me ajudou bastante, o Paulo, mas outras pessoas, a Dalila, tive vários mentores que me ajudaram, terapeutas, que fizeram com que a minha mente pudesse receber cura. E uma das chaves que eu peguei é: uau, a minha identidade não está alinhada com o propósito de Deus para minha vida. Quando eu me deparei, olha aqui o que eu fazia, até eu queria trazer a foto, eu tirei uma foto na época. Eu tirei 2 sacolas da minha casa, sabe sacola de mercado? Eu tirei 2 sacolas cheias de produtos de beleza, shampoo, cosmético, essas coisas. 2 sacolas cheias que estavam vencidas na minha casa. 2 sacolas desse tamanho, cheias. Eu tirei foto, vou ver se eu encontro essa foto, trago para você amanhã, não consegui achar hoje. 2 sacolas cheias de cosméticos, desde shampoo, condicionador, creme, um monte de coisa. Eu tirei da minha vida num dia que eu peguei a chave sobre minha real identidade. E quando eu comecei a trabalhar as ausências, as debilidades emocionais, os vazios emocionais do meu coração, eu percebi que existia dentro de mim uma mulher escassa. E eu era tão escassa que o que eu fazia? Eu não usava para economizar. Então, às vezes eu recebia de presente, às vezes eu até comprava, mas eu não usava. Por quê? Porque ia acabar. Ia acabar e aí eu não ia ter. Então isso ficou registrado na minha mente. Olha que interessante, que poderoso essa história que eu tô colocando para você. Tô colocando uma história de vida minha, né? Como a Camila falou, né? Nós que somos semeadores da plenitude, ela falou: não falem das minhas histórias, falem das histórias de vocês. Então eu tô contando para você hoje, né? A Silmara aqui me acompanhando, você que vai estar assistindo mais para frente. Eu não sei que história, talvez hoje Deus esteja já trazendo a você através dessa chave, né? Que nós estamos dizendo sobre autossabotagem. O que eu fazia com as sacolas? Aliás, com os cosméticos que eu tinha na minha casa. Eu não usava para economizar, porque aquela Renata econômica, com medo da falta, já não era mais criança, já era uma mulher adulta, já tinha filhos, esposo, lar, mas eu continuava uma Renata doente. Por quê? Porque eu me sabotava, ou seja, eu colocava obstáculos que não existiam, não eram reais. Graças a Deus a minha situação financeira era boa, mas na minha cabeça, que ficou gravado lá na memória, você tá entendendo? Olha a importância das memórias, como elas moldam. E então, a memória que ficou registrada no meu coração como criança vai acabar, vai faltar. Mesmo que não fosse realidade na infância, às vezes na minha cabeça continuava, vai acabar, vai faltar, não vai ter. E eu cresci com essa mentalidade. Então, na hora de usar um shampoo, olha só, hein? Vocês que estão me acompanhando, vocês que vão assistir. Gente, eu para usar um shampoo, eu era super econômica, usava um pouquinho. Quando usava, né? Um shampoo mais caro, um creme mais caro. Quando eu virei a chave, eu falei, gente, eu tô sendo escassa, só que hoje eu não preciso viver isso. Quando eu virei essa chave, ó, eu tenho um chaveirinho aqui, mas quando eu virei essa chave dentro de mim, eu fui lá no armário do meu banheiro, gente, eu abri, falei, não, deixa eu olhar o que é que tem aqui. E aí, então, eu comecei a tirar as coisas, muitas coisas nunca foram usadas.
Pena que eu não fiz um vídeo lá na época. E tudo com validade vencida. Eu não usava, eu não me permitia, eu economizava, mas também não me desfazia, né? Às vezes estava vencido, mas estava lá, né? Tava ali na minha insegurança de que vai faltar, então não faltava, tava ali. Mas eu não usava, não desfrutava e o negócio estava vencido. 2 sacolas cheias eu tirei e joguei fora. Eu falei, não, aqui dentro da minha mente, do meu coração, não vai mais fazer parte a escassez. Mas tudo por quê? Porque eu comecei a trabalhar a minha real identidade. Quando nós trabalhamos a nossa real identidade, nós começamos a tornar a nossa identidade saudável. A gente passa a ter clareza. Clareza nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Clareza sobre o nosso futuro. Clareza sobre o nosso propósito. Nós passamos a ter clareza das nossas habilidades. Clareza. E agora a minha pergunta para você hoje, querida, é: se a identidade curada, saudável, é o que vai te dar o suporte para que você encontre o propósito de vida, para que você siga fluindo, para que Deus faça você viver em plenitude. Não digo que não vai ter problemas, mas eu digo que você mesmo em meio aos problemas vai seguir sendo uma mulher equilibrada, plena, confiante em Deus. A pergunta é: você tem dado o quê? Porque a gente só pode dar o que tem. Lembra dos frutos que a gente falou em alguma outra live sobre a jornada da plenitude? Você só pode dar o que você tem. O que é que você tem dado para você mesma? Que frutos você tem dado para você mesma? Que frutos você tem dado para as pessoas ao seu redor? A gente não pode dar o que não tem. A gente não pode dar o que não tem. E sabe, Deus deseja que nós tenhamos a identidade restaurada e saudável. E eu, por não ter uma identidade saudável, eu passava essa escassez para os meus filhos. Não na maneira... vamos dar um exemplo. Eles não se vestiam muito bem. Eu não vestia os meus filhos muito bem. Algumas vezes sim, mas assim, na maioria das vezes, até vou ver se eu acho uma foto dos meus filhos quando criança, eles não se vestiam bem, eu não vestia eles bem. Eles sempre estavam com as roupas não combinando e tal. Lógico que eram momentos às vezes que eles brincavam dia a dia, mas geralmente eles não se vestiam bem. Mas se você abrisse o guarda-roupa lá dos meus filhos, você ia ver que tinha roupa boa, roupas de marca até, caras, mas eu não usava, não colocava neles, entendeu? Olha como as minhas dores, as minhas limitações, a minha identidade deturpada afetava os meus filhos. Então os meus frutos, quem comia também comia fruto de escassez, fruto das minhas dores, das minhas limitações. Os meus filhos estavam também desfrutando disso. Agora hoje nós estamos aqui nessa jornada para que você traga consciência, para que você traga consciência. E eu quero que você preste atenção aqui nessa frase que eu vou ler, que eu achei bem importante, eu sublinhei aqui, e eu vou ler para você. Desde quando estávamos no ventre da nossa mãe até hoje, passamos na vida por muitas experiências boas e ruins. Que é o que eu contei para você aqui, né? Da minha experiência. Essas experiências produziram memórias e nós associamos a essas memórias significados e sentimentos. E a combinação dessas memórias, dos seus significados e sentimentos, gerou em nós crenças. Qual que era a minha? Escassez. Tem que economizar. Vai economizar. Essa combinação dessas memórias, dos seus significados e sentimentos, gerou nossas crenças. E são elas que estão definindo a maneira como nós nos vemos,
ou seja, a nossa identidade. Quando eu entendi a minha real identidade, eu tive que fazer essa limpeza mental e também fui lá no meu banheiro e comecei. Mas aí eu percebi que não era só cosmético, era roupa, era em várias áreas da minha vida eu via brilhando assim, ó, escassez. Só que graças a Deus eu casei com um homem que não era escasso. Então isso também me ajudou a, pelo menos, a ter um certo equilíbrio, né, dentro do meu lar. Até que um dia Deus permitiu, há 4 anos atrás que eu estou nessa jornada. Continuo até o dia que Deus me levar embora. 4 anos de jornada. Sabe que às vezes eu me pego sendo escassa. Eu sei, eu já trabalhei, já me arrependi, já pedi para Deus me curar. Mas mexeu quando eu menos imagino, em algumas áreas, ai, o que é que eu tô fazendo? Tô sendo o quê? Econômica, escassa. Claro que a gente tem que ser econômica, né? A mulher tem que ser sábia, mas a minha era patológica. Não era normal. Não era normal, porque não condizia com a realidade. Mas isso por quê? Porque eu vivenciei, então eu tive memórias ali. Essas memórias me trouxeram a carga, um fardo, né? E então eu me auto-sabotava na questão de crer que eu poderia usar um shampoo bom e ok, ou usar um presente que eu ganhei e não deixá-lo vencer. Agora me conta, o que é que você está se sabotando? Qual é a sua sabotagem? Eu contei a minha. Agora eu quero que você me conte, ou me escreva, ou escreva depois para mim. Pode ser pelo direct, pode ser aqui na live que vai ficar salvo. Mas qual é a sua sabotagem? Aonde é que você se perdeu e está colocando obstáculos aonde talvez as memórias de dor que você carrega, esses obstáculos estão aí gerando na sua vida algo que precisa mudar? A nossa jornada é intensa, é ou não é? A sua identidade saudável vai fazer com que você tenha clareza nas suas escolhas, clareza no seu futuro. Então esse é o convite para você, querida. Vamos ler o exercício do dia de hoje para que você possa fluir aqui na nossa jornada plenitude. Todo dia tem um exercício que a Camila colocou aqui e eu quero compartilhar com você. E você está compartilhando? Quero que você compartilhe quando deixar salvo ou aqui no Instagram ou no YouTube. Compartilha, comenta. Segue, eu quero crescer lá sabe quantos seguidores eu tô? 14. Quero crescer esse canal lá do YouTube. Então me segue lá. Olha só, vamos escrever aí e anota no seu caderno a tarefa de hoje. Vamos lá? Escreva nas linhas a seguir. No caso aqui tem linhas, né? Mas aí pega no seu caderno. Faça uma carta de confissão para Deus, reconhecendo tudo que existe em você que não se parece com Cristo. Ele nos mandou sermos seus imitadores. E o que não demonstra sua real identidade. Vamos ler, vou ler de novo, que para mim ficou meio estranho aqui. Escreva nas linhas a seguir uma carta de confissão para Deus, reconhecendo tudo que existe em você que não se parece com Cristo e que não demonstra sua real identidade. E aí, entre parênteses, está assim: Ele nos mandou sermos seus imitadores. Lembre-se sempre de que todas as vezes que trazemos luz ao que ainda precisamos de mudança, em nós estamos reforçando a nossa consciência de que o primeiro passo para a transformação é a quebra do nosso orgulho. Olha só, a quebra do nosso orgulho, de onde vem todos os nossos problemas.
Vou ler de novo. Lembre-se sempre de que todas as vezes que trazemos luz ao que ainda precisa de mudança em nós, estamos reforçando a nossa consciência de que o primeiro passo para a transformação é a quebra do nosso orgulho, de onde vêm todos os nossos problemas. O orgulho. Uau, tá aí a tarefa. O orgulho, a Camila fala muito do orgulho. O orgulho é aquele que prende a nossa vida no pecado, na escassez, na podridão, no raso. O orgulho. Agora, quando a gente coloca coragem, verdade e humildade no nosso coração, para viver a transformação, para viver a jornada, a gente pega, olha aí como ela fala, a gente moe o orgulho. Porque às vezes o orgulho fala assim, não, imagina eu precisar de transformação, imagina, ser tão boa, tão amável, tão querida, imagina. E nunca se permite vivenciar e moer o orgulho, jogar o orgulho para baixo, para eliminar o orgulho e colocar a verdade, falar, não, sim, Senhor, eu preciso. Jesus, eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso de cura. Eu preciso da tua voz me guiando. É poderoso. Essa jornada é poderosa. Então eu te espero amanhã para o nosso 9º dia e que você receba de coração aberto, de coração, de alma, de mente aberta, toda essa transformação que nós estamos colocando aqui. E vou dizer para você, é tão maravilhoso que eu estou fazendo aqui junto com você e trabalhando grandes coisas também, porque a gente sempre tem que estar no processo, sempre, sempre, sempre. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela presença. Compartilha, salva, comenta e nós vamos continuar essa jornada para que a gente possa viver a verdadeira plenitude que Deus tem para nós. Deus te abençoe.